Olá, turminha, professora Leila de volta para mais uma atividade, para mais um dia, não é? Vamos contribuir aqui para o nosso aprendizado. Como é que você está? Como é que foi o final de semana? Vamos entender que nós estamos em sala de aula, não é? Uma sala de aula diferente, mas que nós estamos aqui para contribuir, para trazer a vocês as informações das nossas atividades. Sabemos que o nosso livro, ele não para, e nós também temos que continuar os nossos estudos, não é, meus alunos? Bem, como nós já falamos aqui, a professora vai colocar o óculos para enxergar melhor a telinha, tá certo? Então, meus amores, hoje o nosso assunto, ele vai continuar de uma forma mais abrangente, a gente pode falar dessa forma, não é? Estamos trabalhando sintagmas nominais, aonde nós trabalhamos as classes gramaticais, que eu quero relembrá-los, não é? A função de cada uma classe, e a gente falou aqui para vocês que nós íamos trazer novamente esse assunto. Por quê, professora? Porque o nosso livro ainda, essa semana, nós vamos concluir esse assunto. Bom, meus amores, porém, é necessário que você tenha bastante atenção, né? E hoje continuamos com essa classe gramatical, de uma forma mais assim, vamos dizer, intensa, porque é o grau do adjetivo, certo? Semana passada nós explicamos para vocês a flexão do adjetivo, não é? Hoje nós vamos trazer para vocês grau do adjetivo. Então nós vamos ficar durante esse momento trazendo para vocês as explicações, não é? Sabemos que é um assunto que é intenso, porém é um assunto que você já tem um conhecimento. Isso é importante para nós. Saber que você, todas as aulas, estamos abrindo nossos livros e estamos vendo como é importante as classes gramaticais. Mais uma vez, quero lembrá-los que as classes gramaticais, elas vão estar de uma forma muito assim intensa nas atividades de produção textual. Não só em produção textual, também nos textos que nós vamos fazer a interpretação. Ok, meus amores? Então, nós vamos começar a fazer essa leitura, não é? De uma explicação, porque você vai acompanhar as atividades no livro, tá certo? Então, hoje a atividade é no seu livro didático, tá bom? Então, vamos ver aqui, vamos acompanhar esse momento que nós vamos fazer a leitura. Cadê o caderno? Cadê o livro? Cadê a canetinha? Então, estejam preparados, prontos para essa explicação, tá bom? Então, vamos lá. Grau do adjetivo. O que nós podemos falar sobre isso, professora? O grau do adjetivo podem, além de caracterizar os substantivos, exprimir a intensidade dessa característica. Vejam bem como a importância dessa classe gramatical, ela vai fazer a diferença, não é? Quando nós vamos resolver uma atividade, dentre elas, um texto, uma interpretação de texto. Vimos durante a semana que passou como nós vamos interagir, como nós vamos escrever, como nós vamos produzir. E a classe gramatical, dentre elas o adjetivo, ele vai trazer informações com intensidade, como nós explicamos agora há pouco, tá certo? Vamos fazer essa leitura aqui. Nós temos esse quadro no seu livro, não é? Acompanhe com a professora na página 15. Você, antes de você responder sua atividade, procure assim, estar bem assim, próximo do seu livro, não é? Pesquisando na hora de responder sua atividade,
saiba que o livro, ele é o seu manual, né? O manual onde eu vou encontrar ali vou tirar minhas dúvidas e ali eu vou encontrar as respostas aonde eu preciso, não é? Viver com essas informações, ou seja, estar com essa informação, tá certo, meus amores? Então vamos novamente voltando aqui esse quadro que nós vamos chamá-lo de um esquema, não é? Um esquema onde ele vai trazer todas essas informações para você, tá bom? E aí nós temos aí o normal, não é? O museu é belo. Vejam bem que esse adjetivo é o quê? Nós temos o substantivo, não é? Lembre-se que sempre vai ser acompanhado de um numeral, não é? Ou de um artigo definido ou um artigo indefinido. Mas não é isso que nós vamos trazer nesse momento. O que nós vamos trazer para vocês é o grau do adjetivo, tá certo? Nós vimos aqui a palavra normal. Normal, o museu é belo. Olha aí. Vamos continuar aqui na mesma linha, tá certo? Superioridade. O museu é mais belo do que a igreja. Vamos lá? Comparativo. De igualdade. O museu é tão belo quanto, olha aí, quanto a igreja, como a igreja, certo? Comparativo de intensidade. Olha aí, comparativo de intensidade, para nós entendermos toda essa dinâmica da nossa atividade. O museu é menos belo do que a igreja. Vocês viram, meus alunos, como o adjetivo ele vai ter as funções, ele vai ter os seus graus, né, de como cada substantivo ele vai se comportando, ele vai se agregando, não é? Nessa classe gramatical. Então, o grau de adjetivo ele tem o quê? As suas funções dentre eles, tá certo? Vimos aqui no nosso esquema, não é? Esse grau de adjetivo, que ele vem normal, comparativo e superlativo. Nós vamos ver as regrinhas aí novamente para nós não nos perdermos. Eu sempre gosto de falar a palavra não vamos nos perder, ou seja, não vamos deixar de ter esse momento de interação, vamos interagir, tá? Vamos buscar mesmo cada dia mais com a professora, não é? Esse conhecimento da gramática. A gente acha a gramática muito complicado, como eu tenho ouvido de vocês, professor, da gramática é complicado, mas é complicado quando eu não tenho uma boa compreensão. Esse assunto, nós não vamos ficar só na explicação, nós vamos também, meus amores, exercitar, e é exercitando que nós vamos aprendermos, tá certo? Então, novamente, vamos observar o nosso esquema aqui, que o livro nos trouxe, para nós memorizarmos, não decorarmos. Vamos aprender, tá certo? Então, vamos ver o grau, né, que foi colocado, que é o grau normal, comparativo, superlativo. E aí, ele vem com toda essa informação para nós. Vamos pegar aqui o superlativo. O superlativo, ele vem relativo e ele vem absoluto. Tá certo, meus amores? Então, vamos lá. Superioridade. O museu é o mais belo da cidade. Inferioridade. O museu é o menos belo da cidade. E aí, nós vamos ver aqui também o absoluto, analítico. O museu é muito belo. Sintético, o museu é belíssimo. Então, isso são os graus, não é, do adjetivo, que ele vai transformando as palavras normais em cada grau, não é, que ele vai nos trazendo, que ele vai nos pedindo dentro de uma atividade. Esse esquema aqui, que nós temos no nosso livro, é para nós nos guiarmos quando nós formos fazer atividade. Quando nós formos fazer uma atividade onde vai acontecer, meus amores, que o autor, que é professora Leila, vai passar uma atividade e vou solicitar para você completar, né? Para você produzir, para você acrescentar,
para você modificar esses graus que nós estamos vendo hoje, não é? Essa intensidade. Sabemos que o adjetivo, ele vai o quê? Trazer sempre o substantivo, não é? Acompanhado a ele. E agora, nesse momento, ele vai, não é? Ele vai vir com esse substantivo com grau de intensidade, não é? O grau de intensidade, que nós vimos que ele pode vir na palavra normal, comparativo, superlativo, e nós vamos ver, meus alunos, como esse assunto, ele é importante quando você for produzir também o seu texto. Mais uma vez, vamos ler aqui, vamos acompanhar a leitura mais uma vez. A leitura, ela é essencial para nós construirmos, resolvermos as nossas atividades, tá certo? Vamos ler novamente. Vou ler com a professora, está com a professora, não me deixe sozinho aqui nesta aula, tá bom? Olha só, os adjetivos podem, além de caracterizar o substantivo, exprimir o que? A intensidade dessas características, não é? Então, nós sabemos que a semana passada nós vimos a flexão, não foi? Do adjetivo. Hoje ele vem com grau. E aí vem todo o esquema, como você vai ter uma boa compreensão dessa classe gramatical com um grau de intensidade. Tá certo, meus amores? Essa atividade do nosso livro foi colocada para você fazer hoje, não é? Na sua atividade no caderno, não é, professora? Para eu copiar um caderno? Não, vamos organizar aqui. Você vai responder no seu livro, não é? Bonitinho, organizadinho no seu livro. Eu até quero retificar aqui que não é atividade no caderno, tá bom? É atividade no livro. Atividade no caderno nós vamos ter o dia certo. Porque eu sei que vocês gostam de atividade em PDF, não é? E nós vamos ter, com certeza, no dia da nossa atividade para casa, nós vamos ter esse momento de atividade em PDF. Tá certo, meus amores? Então, atividade você vai responder página 15, não é? E a página 16. Essas duas páginas você vai responder, leia com bastante atenção. Não compreendeu, professora? Eu gostaria que a senhora me desse uma explicação, mais uma vez, desse assunto. Nós vamos estar... esse momento é o momento que nós dizemos que é o tirar dúvida. Não é? O tirar dúvida e a professora está com você para ajudar, tá certo? Se demorar um pouquinho, espera que nós estamos atendendo também outros colegas. É como se nós estivéssemos em sala de aula presencial, não é? A professora terminou de explicar e nós vamos começar a fazer a nossa atividade e um colega chama, outro coleguinha chama e a professora vai até cada um dos seus alunos. Tá bom, meus amores? Então, é um assunto, não é difícil, é um assunto que você pode interagir, não é? Com o papai, com a mamãe, com o irmão. E você que pode estar presencial, vamos lá, voltar para a sala de aula com a professora. É tão bom nós estarmos juntos, não é? Mas não dá. A gente faz a tarefa nesse momento que nós estamos aqui, fazendo essa atividade, como? Online. Vamos fazer. Não deixe atrasar o seu livrinho, tá bom? Como é que eu estou corrigindo? Você responde a atividade e eu vou lá do meu visto, tá bom? Mais uma vez, grau do adjetivo. Nós tem 3 formas de como nós vamos trabalhar esse grau do adjetivo. Vem na palavra normal, nós vamos ver o comparativo e nós vamos ver o superlativo. Tá certo, meus amores? Então, esse é o momento que nós deixamos para você fazer essa tarefa. Eu vou dar aqui uma explicação no exercício que vocês vão fazer agora, que é a atividade, tá bom? Olha aí a atividade que vocês vão fazer. Complete as frases colocando o adjetivo no grau indicado nos parênteses. Onde está esse grau? Olha aí, comparativo de igualdade. Aí você vai olhar lá na sua telinha,
lá na sua telinha que a gente fala que aqui no seu esquema, ele está pedindo para você fazer o quê? Para você completar as frases colocando o adjetivo no grau, no que? Indicado nos parênteses. E aí vamos fazer a letra A, eu vou responder a letra A com você, tá bom? Calvin é, como é que vai ficar no comparativo de igualdade? É tão estudioso quanto ou como. Haroldo, viu? Professora, aonde está? Ali, ó, ali no seu esquemazinho. O grau de quê? Comparativo de igualdade. Então, nós vamos ver. A letra A nós já respondemos com você, tá? Então, grau que? Esse grau que ele pediu, comparativo de igualdade. A letra A, comparativo de superioridade. A letra B, qual é? Comparativo de inferioridade. Então, essa primeira parte você vai responder. Para responder, olhem lá o esquemazinho que você vai precisar. Tá bom, meus amores? Então, a página 15, abaixo da explicação, e a página 16. Tá bom? Agora nós vamos para o nosso assunto também, que é importante, né? Que é a parte de quê? De que nós vamos ver agora? Olha só. Vamos lá, aqui a professora trouxe para vocês. Olha, hora de estudo. Professora, que estudo é esse, professora? É o estudo que a gente gosta de falar, juntamente com a gramática. Sempre eu digo que a gramática, ela está inserida nos textos, lembrem? Então, lá onde nós vimos a explicação do grau do adjetivo, é no nosso livro didático, tá certo? No nosso livro didático, nós vimos esse assunto, grau do adjetivo, e que atividade você irá fazer. Página 15 e 16. Essa atividade que nós vamos agora explicar para vocês, ele é do livro, não é? Olha, eu estou com o meu livro do lado, por isso que eu digo que você também tem que estar com o seu livrinho para acompanhar, que é no nosso livro didático, tá certo? Então, é isso que nós temos que estar todo o tempo com a nossa ferramenta ao lado. O assunto que nós explicamos agora há pouco foi o que? Língua portuguesa, livro de atividade. Nós estamos falando sobre a questão gramatical, que nós estamos trabalhando, tá bom? E nós iremos agora para o nosso livro didático, onde nós vamos rever novamente as atividades que nós estamos estudando durante o bimestre. Tá bom, meus amores? Então estejam acompanhando, né? O nosso livro ele vem muito bem distribuído para que nós venhamos sempre estar atento às atividades e às explicações da professora. Tá bom? Então aí, vamos ler aqui, não é? Olha só. Hora de estudo. Leia este poema de Manuel de Barro e responda as questões de 1 a 5. Ó, essa atividadezinha aí que foi colocada para você é algo que nós estamos estudando durante o bimestre, certo? E aí vem um poema. Eu gosto de ler poema, eu gosto de interagir com poema, porque o poema ele vem com uma história muito bem elaborada, ele vem com rimas, né? Então, o poema, ele vem de uma forma muito agradável, né? Professora, mas a gente vai ter que ler. Vamos ler, porque a leitura vai fazer bem para nós, para nossa vida, para nossa memória. A leitura, ela vai nos trazer grandes benefícios, não é? Para nossa mente, para nós estarmos atentos. Então, leia, não deixe de ler, não é? Pare um pouquinho, leia um poema, uma história, revistas em quadrinhos. O assunto que nós está bem atual, que nós estamos estudando, qual é? As tirinhas, as produções em revistas e quadrinhos que nós acabamos de falar. Então, faça esse tipo de leitura. São gêneros textuais que nós
aprendemos, que nós estamos sempre trazendo para vocês, tá bom, meus amores? Então aqui nós vamos fazer o quê? Leia este poema de Manuel de Barros e responda as questões. Então você vai ler o poema e na próxima página você vai responder as perguntas que o autor trouxe para você, tá bom? Então vou ler aqui com você, vamos ler compassadamente, não é? Para a gente ter uma boa dicção, para nós termos uma boa leitura, tá certo? Olha só. Já vimos aqui, eu já vou analisando aqui, ó, uma classe gramatical. Que classe é essa? É um adjetivo? É um numeral? Ou é o quê? Que nós temos visto durante essa semana? Nós temos um adjetivo. Temos adjetivo? Temos, professora. Temos artigo? Temos, professora. Olha, temos numeral? Temos, professora, não é? Então, quando nós aprendemos as classes gramaticais, geralmente, não é? Quando nós vamos ler um texto, um poema, uma leitura, nós vamos identificando as classes gramaticais. E olha só, uma o quê? Uma o quê? Que esse uma significa o quê? Esse uma significa um artigo, né? Olha só, o artigo chegou aí. Chegou nos dizendo que ele vai fazer parte dessa leitura, dessa história que nós vamos contribuir com vocês, né? Bem, nós vimos também logo abaixo que nós temos a letra, qual é a letrinha que tem aí? O, o famoso O. Ele, já vimos também que é uma classe gramatical. É um quê? Um artigo, isso mesmo, nós temos um artigo. Vamos mais adiante, o que nós podemos encontrar? Professora, tem substantivos, não é, professora? Tem substantivos, que bom. Temos adjetivos? Temos adjetivos, tá bom, meus amores? Então, essa leitura é uma leitura que eu digo para vocês, é uma leitura visual. Essa leitura visual é onde eu estou identificando a gramática em si, não é? E isso é bom, quando olhamos um texto e analisamos esse texto e chegamos na resposta a qual nós vamos ver lá na frente que o autor pede para nós respondermos, não é? Um rio que fazia uma volta atrás da nossa casa. Era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. Vejam bem que aqui essa atividade é uma atividade que nós vamos trabalhar um poema. Esse poema, ele vai trazer para nós, meus amores, a classe gramatical o quê? Do artigo, do adjetivo e do numeral. Tá bom? Então, quando você for responder, você tenha bastante atenção, tá? Para que você não se perca. Para você saber que esse poema, ele é um poema rico e recheadinho da gramática. Tá certo? Então, leiam bem, bastante atenção na hora de fazer essa atividade. Saber que os textos, nós vamos trabalhar a gramática dentro do texto, tá bom, meus amores? E nós vamos passar adiante, porque eu vou narrar aqui algo para vocês, tá bom? Ah, professora, como é que eu faço para fazer uma leitura, professora, de um poema? Primeiro, você vê toda a dinâmica, você observa toda a dinâmica
das pontuações, não é? Entre ela, os 2 pontos, as vírgulas. Você vai ter todo essa análise, tá? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, meus amores, é uma aula. É uma aula que a professora precisa interagir com você, como? Conversando, explicando, tá bom? É cansativo? Não, não é cansativo não. A língua portuguesa ela tem que ser vista, meus amores, de uma forma agradável, tá bom? Então leia o seu poema aqui, uma didática da invenção, tá? Então aí houve alguém que imaginou toda essa estrutura, toda essa história, não é? Alguém imaginou e alguém colocou lá no papel e desenvolveu, tá bom? Vamos lá para um momento aqui que eu sei que vocês gostam muito, eu espero que vocês gostem, tá bom? Que é o momento de nós interagirmos, não é? Com a produção de texto. Olha que legal. Aí chega aqui essa produção de texto com 2 personagens que nós estamos vendo a todo momento no nosso livro. E aqui, nessa atividade, meus queridos alunos, ele é o quê? É uma produção onde nós vamos analisarmos, onde nós vamos interagirmos, e é a sua história. Como é que eu vou construir essa história? Eu sei que numa história em quadrinho, não é? Num texto, uma produção de texto, lembra que eu falei lá, a história em quadrinhos, o que nós vamos sempre analisar? Nós vamos ver o enredo, nós vamos ter noção que a personagem, o tempo, o espaço. Então, a produção de texto, ela é básico isso. É básico, tem que ter. Tem que haver dentro do texto, né? Aliás, explicando melhor. Uma produção de texto, ele tem que ter essas regrinhas aqui. E essas regrinhas são como? Como é que eu vou construir o meu texto? Como é que eu vou desenvolver meu texto? Tem que ter o que, professora? Primeiramente, o enredo. O enredo o que é? É a história. Depois, os personagens. Depois, o tempo que está ocorrendo, está passando essa história. E o espaço aonde está acontecendo. Tá certo? Então, nós vamos observar aqui os personagens, não é? Nós estamos vendo aqui o Cascão aqui está com soluço. E aqui a amiguinha dele, Mônica, vai fazer algo que um amigo faz o outro, ajudá-lo, né? A resolver ali o probleminha que ele tem. Mas nós sabemos que esse personagem aí, o Cascão, ele tem medo de quê? De água, né? E aí a história, você vai analisar, você vai criar agora. Ele já deu o personagem, ele mostrou para você o espaço, o tempo. Agora você vai desenvolver, você vai observar quadrinho por quadrinho, né? Como nós temos falado, que a história ela é sequenciais. Então você vai ver sequência de cada quadradinho para você desenvolver a sua produção de texto, tá certo? E aqui nós vamos ter as atividades que eu acabei de falar, 6, 7 e 8. E aqui, meus amores, vocês olha, e aí encerra aqui essa parte do nosso livro. Então vamos lá trabalhar, vamos lá resolver nossas atividades. Dúvida, a professora está aqui esperando por você, pela sua dúvida, tá? Lembre-se que nós vamos ter atividade das páginas do nosso livro, né? Do livro que nós trabalhamos hoje, das explicações. Página 15 e 16, que é o quê? Livro de atividade. E o livro didático, nós vamos trabalhar, nós vamos resolver nossa atividade do livro didático, a página 23, tá? A página 23 e a página 24, tá? A página 23 é a partir do exercício hora de estudo, tá? E aí você vai continuar aqui na página 24 e na página 25, porque a página 24, ela é gramática, que é o assunto das classes gramaticais. Quais são elas? Artigo,
numerais e o que mais? Artigo, numerais e o que mais? Vamos lembrar? Vamos lembrar. Artigo, numerais e adjetivo que a gente acabou de estudar. Tá bom, meus amores? Então, bom estudo. Tarefinha do livro. Até depois.